Olá, povo abençoado. Estamos aqui para fazer a explanação da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Oralino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá um joinha. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a vinda de Jesus, na qual toda religião que prega que Jesus vai vir no futuro, ou que está às portas, que Jesus está vindo, que Jesus em breve vem. E isso eles estão falando já há 2000 anos, falando isso, que Jesus vai vir no futuro, e Jesus até hoje não veio. E para você ver o tema aqui, qual nós colocamos hoje aqui, você vê aqui no rodapé, diz assim, ó, mais de 45 versículos da Bíblia afirma que Jesus já voltou. Irmão, você não pode falar isso. Não, vamos ler o que está escrito aqui. Não tem, acha que sim, acho que não. Porque a religião fica falando que Jesus vai voltar, mas a volta de Jesus, sim, está na Bíblia, tá. Mas a volta era para os dias de Israel. Então não era para um futuro, era para aqueles dias. Nós vamos entender isso. Mateus 24 primeiro. Vamos embora para o vídeo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. A conversa aqui era com os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele estava mostrando para Jesus todas essas coisas, e Jesus estava falando da destruição do templo e da destruição da invasão de Israel. Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí eles estão indagando Jesus sobre todos os acontecimentos daqueles dias, da vinda do Senhor. E eles falam aqui da sua vinda, indagam quando ia acontecer essas coisas, para que mencionasse a vinda do Senhor. Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles foi levados às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Atos 1:10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens e vestidos de branco. E quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então Jesus, ele estava falando que Jesus ia voltar. Certo? Certo. Vamos em frente. Mateus 16, 28. Em verdade, eu vos digo que alguns, dos que aqui estão, Mateus 16, 28. Acompanhe na tua Bíblia. Em verdade, eu vos digo que alguns, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aqui já começa a primeira questão, abençoado. Se Jesus, ele estava falando ali para os seus seguidores, se Jesus vai vir no futuro, então essas pessoas que estavam ouvindo ele aqui, eles têm que estar vivos com 2000 anos. Porque, preste atenção no que ele falou. Em verdade, eu vos digo que alguns, dos que aqui estão, que não provarão a morte, não iam morrer, abençoado, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles iam ver Jesus voltar no seu reino. Então, se Jesus vai vir no futuro, então essas pessoas estão aí andando por aí com 2000 anos de idade. Você me entende, abençoado? Que essa vinda de Jesus era para aqueles dias e não para agora, no tempo futuro? Mas sempre falaram para nós. Nós fomos ensinados que Jesus vai vir. Eu também acreditava, abençoado, mas lendo às vezes
a palavra de Deus, nós chegamos ao entendimento. Mas vamos em frente que tem muito versículo. João 21, 21. Vendo Pedro, a este disse Jesus a Jesus, Senhor, e deste o que será? Aqui é um comentário de Pedro que estava conversando, caminhando com Jesus. E Pedro olha para trás, vê João, o discípulo amado, vindo. E Pedro pergunta a Jesus, e desse o que será, Senhor? E Jesus tem uma resposta para Pedro nesse momento. João 21, 22. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, abençoado, se Jesus vai vir ainda no futuro, eu quero que vocês procurem onde está o João, o discípulo amado, que está nesta passagem. O Jesus, ele mentiu, então. Mas eu creio que Jesus, ele não era um mentiroso, porque ele era o próprio Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, ao João 21, 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então ele disse que João ia ficar até que ele voltasse. Ah, mas ele podia voltar de algum lugar. Mas não, ele estava falando da sua vinda. Mateus 10, 23. Quando, pois... Olha, ele está falando sobre os seus discípulos, que lhes deu o ID para eles pregar o evangelho. Olha só o que eles estão falando. Mateus 10, 23. Acompanha aí, abençoado. Vai entendendo aí. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarás de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Abençoado. Se Jesus, vamos bater nessa tecla aí, se Jesus vai voltar ainda no futuro, então esses discípulos ainda estão percorrendo a cidade de Israel. E os discípulos de Jesus ainda estão percorrendo a cidade de Israel, estão aí, vivos ainda com 2000 anos, abençoado. Explica isso. Então isso aí é falta de entendimento da palavra de Deus. E daí ficam pregando coisas que não têm acordo com não são de acordo com a palavra de Deus. Eu vou repetir o título do versículo aqui, ó. Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, se Jesus vir no futuro, esses homens eles estão percorrendo ainda a cidade de Israel com 2000 anos. Ou a Bíblia não tem nenhum valor moral, ou Jesus mentiu, então. Você entende, abençoado? Porque ele está falando aqui que eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Você entendeu, abençoado? Mateus 17, 10. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas, que eram os teólogos da época, que é mister que Elias venha primeiro? Então eles pregavam que Elias vinha antes da vinda de Jesus. E aí, irmão? E agora, como é que você vai explicar isso? Vamos para a palavra, vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha só, vai acompanhando aí. Em Malaquias 4, 5, ele fala do mesmo tema. Acompanha aí, ó.
Eis que eu vos enviarei ao profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, a promessa de Deus que Elias ia vir antes da volta de Jesus. Mateus 17, 12. Vamos entendendo aí. Mas digo-vos que Elias vai vir ainda. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Já nos dias de Jesus, Elias já tinha vindo, abençoado. Que a vinda de Elias precedia a volta de Jesus. Então ele está falando ali que Elias já tinha vindo. E ninguém o percebeu, ninguém o conheceu. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então os profetas e a lei profetizaram até João, abençoado. De lá para cá, não tem profetas e nem lei, abençoado. Lei de Moisés. 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, aqui ele está falando já do julgamento que ia começar pela casa de Deus. E aonde que era a casa de Deus? O julgamento era para quem? Era para o povo de Israel. O julgamento, a casa de Deus era o templo em Israel. E eles falam que é para a igreja agora, que é a igreja abençoada. Isso aí, falta de entendimento. Mateus 23, 36. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, todas aquelas coisas que Jesus estava conversando com seus discípulos, a destruição do templo, aqueles que viram Jesus subir, eles iam ver Jesus voltar. Alguns que estavam vivos ali não iam morrer sem ver a volta de Jesus. E aqui, ó, Mateus 23, 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração? A nossa geração de agora? Não, abençoado, é a geração de Israel, na geração de Jesus, daqueles dias, né? Naquela geração, há 2000 anos atrás, lá na primeira era cristã, abençoado. Quantos anos é uma geração na Bíblia? Vamos ver ali, ó, Salmos 90, versículo 10, ou número 10, como queira. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então nós vemos aí que a geração é de 70 a 80 anos, e nós já estamos há mais de 2000 anos do que esta palavra abençoada. Então a Bíblia não tem nenhum crédito, nenhum valor, porque senão ela está falando coisa que não procede. Ou Jesus mentiu sobre a sua vinda. Então, coisas assim que a religião não sabem, mas não explicam. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quem que verá? Todo olho. Mas que todo olho? Todo olho daquele dia, daqueles que estavam naqueles dias. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Abençoado. Aqui ele diz que todo olho verá, até mesmo aqueles os soldados que o transpassaram lá na cruz naqueles dias. Então, voltamos à mesma tecla. Se Jesus ainda vai vir no futuro, então os soldados que perfuraram
o corpo de Jesus, eles têm que estar vivos para ver Jesus voltar. Também com mais de 2000 anos. E se você encontrar alguém com mais de 2000 anos aí, corre, porque aí é assustador daí. Vamos repetir Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas não é todo olho global, pessoal, era o olho daqueles que estavam lá naqueles dias. Todo olho verá, até os mesmos que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E vamos em frente. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu já falei que mundo não é cosmos, não, é aion, era o mundo daqueles dias, é o mundo daquela época, não tinha nem Brasil, nem Paraguai, nem Estados Unidos, não tinha. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. As nações de Israel, abençoado. Então virá o fim. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerem fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda a criatura. Então o evangelho já foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então era para os dias de Israel. Até vou voltar ali. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho ia ser pregado em todo o mundo para testemunho. E aqui nós vemos o quê? Ali, se na verdade permaneceres fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Foi pregado ou não foi? Foi, aqui diz que foi. Foi pregado em toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, já foi pregado este evangelho, então já é fato passado, já concluído. Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, daqueles que pregavam o evangelho, e as suas palavras até os confins do mundo. Então já foi pregado o evangelho a toda criatura. Mas não é agora, abençoado, nesses dias, porque cada um minuto nasce uma criança, então não tem como pregar o evangelho nesses dias. Era naqueles dias. Mateus 24:34. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a geração é de 70 a 80 anos. Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então todo aquele relato de Jesus com seus discípulos, com seus seguidores, então era dentro daquela geração, abençoado. Era de 70 a 80 anos. Nós estamos já há 2000 anos, abençoado. Então, quando você começar a ler e a entender o Evangelho de Cristo, atualmente vai abrir, abençoado. Você vai ver que tudo que ensinaram para nós foi distorcido, foi torcido a palavra para prender você dentro de uma denominação. Então não tem nada a ver com o que eles pregam hoje. Mateus 26:64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui o sumo sacerdote indaga Jesus que se ele falasse que era filho de Deus ou que ele negasse, e Jesus disse-lhe: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Ele ia ver em breve. Em breve, quanto tempo para você, abençoado? 20 anos? 50 anos já é muito tempo, já não é mais breve. E nós já estamos há 2000 anos, abençoado. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, vereis. Que eu sou um sacerdote, ia ver.
em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens no céu, abençoado. Então o sumo sacerdote ia ver, ou Jesus mentiu aqui para ele, ou para os seus seguidores daquele dia, ou o sumo sacerdote então está aí, vivo ainda aí, nos dias de hoje, com 2000 anos também. Então isso não encaixa, abençoado, ele dizer que Jesus vai vir no futuro, que Jesus está vindo. Então Jesus ele veio para o julgamento de Israel naqueles dias, não era para esse tempo, abençoado. Ali a história era para o povo de Israel. A vinda de Jesus era para o povo de Israel. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então aqui ele está falando que era dias de vingança para o povo, os dias do povo e nos dias de Israel, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então é para se cumprir todas as coisas que estão escritas. Não tem mais nada para se cumprir. Não tem mais profecia para se cumprir. Eles ficam dizendo que tem profecia que vai se cumprir, que não sei o quê, que as profecias de Daniel é para não sei quando, o Apocalipse é para o futuro. Aqui, ó, então a Bíblia é mentirosa e o que Jesus falou também é mentira, ó. Porque ó, Lucas 21, 22 diz assim, ó, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Era estes dias, era nos dias atuais de Jesus, era naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos que estavam ali pregando o evangelho, pessoal. Não existe para o futuro. Lucas 11:50, para que desta geração seja requerido, ó, desta geração. Que geração? Da nossa geração? Não. Nós não matemos nenhum profeta, abençoado. Nós não matemos, nosso povo, a igreja de hoje não matou nenhum profeta. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Abençoado, nós temos culpa do sangue dos profetas, foi nós que derramamos o sangue dos profetas. Isso é falta de entendimento, de conhecimento da Bíblia, que estão aplicando nas igrejas aí, o povo está engolindo essas coisas aí. Eu não entendo isso, abençoado, não entendo. Eu, há muito tempo também, eu não lia, não procurava estudar a palavra de Deus e engolia tudo que falava para mim e acreditava nessas coisas. É pura história, pessoal. Lucas 11:51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Não é desta agora que nós temos, pessoal. Era da geração lá de Jesus. Era a geração de Israel lá, dentro da primeira era cristã, pessoal. Isso aconteceu até o ano 70 da primeira era cristã. Não é para nossos dias, não é para o futuro, pessoal. Tiago 5:8. Sede-vos também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O tempo dessa escrita, abençoado, tem praticamente 1000 e poucos anos. Então, próximo para você, quanto tempo é? Se você dizer que está próximo aqui, a essa câmera, aqui está próximo. Mas se estiver lá do lado de fora da casa, ela está próxima? Não, ela está longe já. Já não está próxima. Então, aqui a vinda do Senhor está próxima. Era próxima daqueles dias. Não 2000 anos depois. Porque 2000 anos ou 1000 e poucos anos não é mais próximo, abençoado. Entendeu? Se essa palavra ainda vai se cumprir, então Jesus mentiu. Porque daí não é próximo. A Bíblia também não tem valor nenhum. Então o povo aí religioso, o sistema religioso, ele não explica essas coisas, porque eles querem um povo preso, cativo, dentro da denominação, para manter os seus status, né, de pastor, de líder, de, sei lá, porque eu também fiz parte disso aí, mas é por engano, por engano. Mateus 27:25, e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós falamos isso, que o sangue de Cristo ia cair sobre nós no dia que aprenderam Jesus? Não, foi o povo de Israel, o povo daquele dia lá, Mateus 27:25. E respondendo todo o povo. Que povo?
Não foi nós, abençoado. Nós não estava lá, era o povo daqueles dias. Disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Era o povo de Israel, a qual crucificaram Cristo, abençoado. Então essas coisas, o sangue de Cristo ia cair sobre aquele povo lá. A ira de Deus era para aquele povo, abençoado. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então essas aflições, né, que ia acontecer guerra, rumores de guerras, terremotos, essas coisas, era para aqueles dias, abençoada. Era naquele tempo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Então, o que houve naqueles dias não vai acontecer para frente, que não vai haver. Senão a palavra também é contraditória, abençoado. Você entende? Era para aqueles dias. João 4, 25. As mulheres... E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, aqui é a mulher samaritana que está falando com Jesus, está num diálogo com o Senhor. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. João 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós, e vós vivereis. Então, se Cristo ele vive em nós, ele vai vir de onde, abençoado? Se ele já está em nós. Ele já tem morada em nós. Entendeu? É só raciocínio, é só pensar. Se Cristo ele mora em nós, nós temos tempo do Espírito Santo, ele vai vir de onde, abençoado? Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Então, se disser que Cristo vai vir no futuro, abençoado, que já veio, que já vem, que está chegando, não dê crédito, abençoado. João 16, 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Porque nós ia ver ele de novo? Ele ia voltar nas nuvens? Então ele mentiu aqui, ó, João 16, 10. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Então, se ele vier nas nuvens de novo, para os dias de hoje, os filhos de Deus não iam ver? Iam, mas ele aqui está falando que ninguém mais vai ver ele mais. Não vai mais ver ele. Porque ele já voltou, então ele não vai vir mais. Ele está morando em nós, abençoado. Ele está em nós. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O julgamento era para quem? Para as 12 tribos de Israel, abençoado. Deus ele não vai julgar a igreja está isenta, está salva, abençoado. Não vai haver julgamento para o povo de Deus. Vamos repetir o texto aqui. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração, e quando foi a regeneração? No dia da sua crucificação, que ele fez tudo novo. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Abençoado. As 12 tribos de Israel existem ainda? Existe não. E espírito pode ser julgado? Não, abençoado. Era o julgamento de Israel. Era para aqueles acontecimentos, aqueles dias, qual aconteceu. No ano 70, foi destruído o templo.
foi queimada a cidade de Israel, foi queimado o templo, foi invadido, foi tudo destruído, abençoado. Não era para os nossos dias. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então ele fez um único sacrifício e está sentado à destra de Deus. Então ele não vai voltar, porque ele já voltou, já fez tudo, abençoado. Hebreus 3,6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. Se então somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, ele já voltou e já habita em nós, abençoado. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e ouviremos para ele e faremos nele morada. Então, ele já voltou, ele já mora em nós, porque ele disse que nós somos morada dele. E nós que seguimos esse evangelho, ao qual os cristãos aí dizem que seguem, mas não seguem, porque eles vivem a lei de Moisés, então nós somos morada de Deus, e ele já veio, e ele mora em nós. A volta dele era espiritual, abençoado. Que a vinda dele em carne terminou na cruz. E a volta dele era espiritual. E aí o povo evangélico aí, a religião aí, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, ele veio para nós e faz morada em nós hoje, abençoado. Ele não vai voltar no tempo futuro, já voltou. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é já a última hora. Então, a última hora da vinda de Cristo era naqueles dias. Não era no futuro, não. Já é a última hora. Então, já era a última hora. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, ele está se incluindo no texto aqui, abençoado. Ele está se incluindo no texto. Se ele vai vir no futuro, então João, ele tem que ainda estar vivo, como nós vimos lá no começo. Ali, ó. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, era para aqueles dias, abençoado. 1 Coríntios 10, 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, já foi escrito para... ele se inclui no texto, 1 Coríntios 10, 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras. Estão escritas para aviso nosso. Nosso quem? De Paulo e o seu povo. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, os fins dos séculos foram aquele dia e já tinha chegado. Entendeu, abençoado? Não, mas eles ficam falando aí que vai ser no futuro, que Jesus está vindo, que Jesus vai voltar, e daí o povo correndo para baixo, para cima, com medo de Jesus voltar e ele ficar e perder a salvação, e a salvação não se perde, abençoado. Filipenses 1,5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Hebreus 9,28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Escute bem aqui, meu abençoado. Se Jesus ainda vai vir no futuro, então não existe ninguém salvo aqui, ó. Porque olha o que está escrito aqui, ó.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados, e ele já fez isso, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, se você está esperando Cristo voltar, então você ainda não está salvo. Se você morreu hoje, você morre sem salvação, porque daí Cristo ainda não voltou e ainda estão esperando para a salvação. Mas era para aqueles dias, abençoado. Então ele estava se incluindo no texto ali, eles estavam esperando uma salvação naqueles dias. Mas era para aqueles dias. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Olha aqui, ele também se incluindo no texto. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, aquele ia estar vivo até a vinda do Senhor, ou será que eles se enganaram, abençoado? Será que eles mentiram, ou essa palavra aqui é mentirosa? Eles estão aqui afirmando que iam ficar vivos até a vinda do Senhor. E não iam preceder os dormos, que estavam mortos, estavam esperando para a salvação do Senhor daqueles dias. Entendeu, abençoado? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está confirmando a palavra ali, que nós já lemos o versículo anterior. Depois nós, olha só, Deus ia descer do céu com alarido. E aqui diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Abençoado. Aqui, encontrar o Senhor nos ares é no sentido espiritual, abençoado. Não é físico. Entendeu? Então, nós estaremos sempre com o Senhor. E nós não lemos ali em João que Cristo, ele vai estar sempre conosco. Nós somos morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E que ele está sentado à direita do trono. E ninguém mais o vereis como antes. Então, abençoado, é muita falta de entendimento. Então, aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Então, eles iam ficar vivos até a vinda de Jesus, abençoado. Até a vinda do Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ou transformados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Arrebatado é tirado de uma condições de pecado e colocado em uma condição de salvo, abençoado. É isso que a Bíblia está falando. Não ia tirar, levar para o céu, não. Depois voltar para a terra de novo, como eles falam aí. E depois ia passar 1000 anos, e depois não sei o quê. E abençoado. Isso tudo já aconteceu, quando nós lemos aí. Então, todos esses versículos relatam que Jesus já voltou. E ele hoje está em espírito morando em nós, e ele não vai voltar. Se ele voltar, ele mentiu nesses versículos aí, e mentiu para os seus seguidores, seus discípulos, e a Bíblia também não tem nenhum valor, então, se for assim, abençoado, tudo o que nós lemos hoje aí, e há um engano muito grande aí da religião, pregando sobre a vinda de Jesus, que ele vai vir no futuro. Era isso, fique todos com Deus, Deus abençoe, leia, volta o vídeo aí, acompanhe na tua Bíblia aí, abençoado. Jesus, ele não vai voltar, ele já voltou, ele hoje vive em nós,
para sempre abençoado. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí para chegarmos mais entendimento, para que você seja notificado aí e acompanhe nós aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo.